Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, nesta tarde, vamos considerar, como já é costume entre nós, a soledade de Nossa Senhora. Para expressar um pouco a dor da Santíssima Virgem, nós vamos aqui considerar nesta tarde as palavras das lamentações do profeta Jeremias, que a igreja também aplica à Santíssima Virgem. A quem te compararei, a quem te assemelharei, ó filha de Jerusalém? Pergunta o texto. Quem acharei igual a ti para te consolar, ó Virgem filha de Sião? É grande como o mar a tua dor. Nós aqui, brasileiros, conhecemos o mar, hein? E sabemos em sua extensão e profundidade, ele é tão profundo como o oceano, que até hoje não é conhecido em sua plenitude. Quando o texto fala que a dor da Santíssima Senhora, filha de Sião, Maria Santíssima, a dor é como o mar, esta dor, senhores, é em extensão e em profundidade. Por isso não há quem possa consolar Nossa Senhora. É verdade que nos tempos modernos nós temos devoções de reparar, de consolar, 5 primeiros sábados, sim. Mas ninguém nunca jamais conseguirá consolar a altura da dor da Santíssima Virgem. Poderíamos falar, mas Padre, Nosso Senhor ressuscitou. Verdade, aquela dor se transformou em alegria, de fato. Mas, senhores, quando se trata da dor de ver Deus ser desprezado, Nossa Senhora segue sofrendo. No seu coração de mãe, de escrava de nosso Senhor e nosso Deus. Nós perdemos porque o século em que nós vivemos, imoral, ele não tem mais presente o que é um pecado. Nós só temos presente em dor o que é um pecado quando ele de fato dói a nós. Nós somos egoístas até na contrição dos nossos pecados. Porque se eu sair em prejuízo, eu vou ter dor daquilo que eu fiz porque eu me prejudiquei. Eu me prejudiquei. Isso chama uma contrição egoísta, porque o meu ego ferido, que saiu em prejuízo, que está aí aflito. Agora, todo pecado, seja aquele que nós cometemos, que nos prejudicou, porque o pecado prejudica aquele que o comete, mas ao ser uma ofensa a Deus, justamente por ser uma ofensa a Deus, que nós deveríamos ter a dor do pecado. É a majestade de Deus que foi ultrajada pelas nossas iniquidades. Aqui nós temos a alma da Santíssima Virgem Nossa Senhora assistindo o que nós assistimos neste tríduo sacro. Deus, que é o seu Filho, ser maltratado, crucificado por aqueles que ele havia prometido estar. Aqui, os judeus. E fizeram o que fizeram. A dor da Santíssima Virgem é mais do que sangue, prego e lança e morte. É mais do que isso. Nós nos restringimos a uma dor porque ela perdeu seu filho na cruz, porque ele morreu. É isso, mas por detrás de tudo isso está o que, senhores? A morte de um Deus.
ultraje feito a Deus, que é o seu Filho. E por isso a dor de Nossa Senhora é comparada com o mar. Ele, mesmo sendo imenso, ele tem os seus limites. Agora, a majestade de Deus não tem limites. E o coração da Santíssima Virgem, Nossa Senhora, se dilata para sofrer no que puder a altura de Deus, se for possível. Quando ela olha para sua alma, imaculada, e ela sabe muito bem que é uma obra perfeita saída das mãos de Deus. E por outro lado, Nossa Senhora é o que? Profundamente humilde, eis a escrava do Senhor. E esta humildade da Santíssima Virgem, justamente pela majestade de Deus que a criou, ela sabe o que ela é graças à mão de Deus. Agora, quando este Deus, que a fez perfeita, se faz seu filho, Nossa Senhora está unida a Deus pela maternidade. Então, as ofensas que ela viu e vê, que os hebreus daquele então e de hoje, e os pecadores de todos os tempos fazem, ela sofre com que vê o seu filho, que veio para nos dar a vida, ser maltratado. Ela sofre vendo que o seu Deus, que é o seu filho, está sendo trocado por qualquer coisa. O pecado é isso, seja qual for. Deixar a majestade de Deus infinita por qualquer estupidez, por qualquer coisa, porque tudo que não é Deus é ínfimo, é vil, é perecedero. Então nós temos que entrar no coração da Santíssima Virgem, ver a fé da Santíssima Virgem Nossa Senhora, uma lâmpada que arde indicando a presença de Deus. E os outros corações aí no Calvário, em Jerusalém, na Terra Santa, corações tenebrosos, porque não há fé neste Deus crucificado. Não há fé neste Deus que pregou 3 anos pela Terra Santa e foi tratado como possesso pelo diabo, como malfeitor, como iníquo. Então, a dor da Santíssima Virgem, senhores, é como o mar de fato. Olhando para a paixão do seu filho, sim, como mãe, ela sofre também como uma alma fiel a Deus. E olhando também, porque estes, que são a causa da crucifixão e morte do seu filho, o seu filho vai dá-los a ela como filha. Tem um santo, se não falhar a memória do padre nesta tarde, creio que São Bernardo vai dizer isso. Ele vai dizer o seguinte, que o coração de Maria tinha no alto da cruz Deus. E Deus diz para São João, eis aí teu filho. Então ela, mãe de Deus, que agora vai ter um pecador por filho. Em João, todos nós. São Bernardo vai dizer que isso foi uma dor grande para a Santíssima Virgem. Ela tem Deus por filho. Agora, aqueles que ele manda que ela adote, são aqueles que o penduraram na cruz. É dor para o coração de Maria Santíssima. É como adotar o assassino do filho. Para as senhoras que são mães, é algo inconcebível. E tratá-lo como se fora o melhor dos filhos. Senhores, desde o Padre que vos fala, a qualquer outro ser que respire e tenha uma alma imortal em seus corpos e terão, nós somos estes assassinos que matamos o único filho da Santíssima Virgem. Nossos pecados, em definitiva, é nada mais que declarar morte a Deus. Os senhores sabem, nós sabemos pelo catecismo que o pecado mortal é morte da alma para a vida de Deus em nós. E quando nós pecamos mortalmente, nós estamos fazendo exatamente o que nós assistimos nesta hora, a crucifixão e morte de nosso Senhor. Morrendo, nós estamos declarando a morte dele para a nossa vida.
E não pensem que é uma morte para nos remir. Não, morte para Deus, porque Deus não vivendo, eu vivo como eu quiser. Foi assim que os judeus pensaram. Esse Messias não é do nosso agrado, vamos matá-lo e vamos ter um Messias forjado segundo o Satanás, o anticristo. Foi assim que a sociedade apóstata basta de viver baixo esse Cristo de cruz. Vamos declarar morte a Cristo na legislação, na escola, nas leis, e ele não vivendo nas leis, nós vamos viver como se ele não existisse. Desde a moda aos gostos e critérios de qualquer um sem Deus, é nada mais e nada menos do que isso, morte contínua para Deus. E para piorar, colocaram a falsa felicidade que consiste em viver como se Deus não existisse. Essa é a felicidade tentada e que muitos lutam por ela. E Nossa Senhora está aí, dolorosa, sofrendo porque são seus filhos, somos seus filhos. E continuamente queremos repetir a delinquência que foi cometida por aqueles no dia de hoje do Alto do Calvário. Morte a Cristo. Assim, estimadas almas, não há, como diz aqui, usando as palavras do profeta Jeremias, a quem te compararei, filha de Sião? Não há comparação. Podemos perguntar a Eva quando Caim matou Abel, não é a mesma coisa, porque Abel não é Deus. Podemos perguntar entre Esaú e Jacó, aquela rinha que havia entre eles. Um vendeu a sua progenitura por um prato de lentilhas. A sua progenitura não era Deus. Nós podemos perguntar para qualquer um que deixa qualquer coisa, o que perde, a saúde do corpo, os bens temporais, os anos que levam a nossa robustez da juventude, isso não é Deus. Agora nós vemos no coração de Maria ela sentir, sem o topor de egoísmo e de qualquer mazela, porque estamos falando de uma alma imaculada que conhece a Deus de modo perfeitíssimo, que ama a Deus de modo perfeitíssimo e absolutamente desinteressada. Então ela penetra na majestade de Deus e vê o que é ultrajar a Deus. Por isso a dor de Nossa Senhora é grande como o mar. E diz aqui o texto, é como grande como o mar a tua ruína, quem poderá curar-te? Não existe remédio para a dor do coração de mãe. Se o filho está bem, a mãe pensa que o filho um dia vai deixar de estar bem. Se o filho está longe, ela sofre porque não está perto. Se está perto, ela sofre porque vê que ele não anda de mal a pior. Coração de mãe sofre continuamente. Por isso, Nossa Senhora não pode. Quem poderá curar esta dor? Ninguém, porque ela sempre será mãe de Deus. E o seu filho sempre terá inimigos. E os inimigos do seu filho serão aqueles filhos que o próprio filho lhe deu para que ela também fosse mãe deles. Nós. Antes do texto que mencionamos, o profeta vai dizer: os meus olhos enfraqueceram de tanto chorar, e as minhas entranhas turbaram-se, o meu fígado derramou-se por terra, vendo a ruína da filha do meu povo. Aqui nós podemos então penetrar no coração de Maria Santíssima, ver a sua dor, e aí vamos para as suas lágrimas. Nós temos que ter cuidado com lágrimas, hein? Crianças choram de balde. Lágrimas é suor de alma. Deve partir da dor ou de uma alegria, porque podemos chorar por alegria. Mas só que toda lágrima tem uma causa.
as lágrimas de Nossa Senhora, a causa destas lágrimas é a dor de ver a majestade de Deus ultrajada. Nossa Senhora não chora por qualquer coisa, porque lágrimas são preciosas, hein? Então nós vemos Nossa Senhora chorar no Calvário. Nós vemos Nossa Senhora chorar no Calvário porque o seu coração é o manancial de dor de ver a majestade de Deus ultrajada. Aqui eu me detenho na majestade de Deus, senhores, porque o século, Satanás e o mundo não conseguiram engolir que o Filho de Maria Santíssima é Deus. Nesses últimos dias, transitando para estar entre os senhores, eu encontrei nos Uber da vida, um parênteses, uma pessoa muito sofrida em questão de fé e que não conseguia tragar que para chegar a Deus nós temos que passar por Jesus Cristo. É triste isso. Esta revolta é a revolta das revoltas. Satanás se revoltou por isso, o quê? Eu, dizia o infeliz, ter que adorar Deus feito homem? Jamais, não servirei. E quando nós vemos Nossa Senhora chorar, senhores, é lágrimas por tudo isso. Das revoltas de anjos que se perderam e não têm remissão, é revolta de homens que creram e deixaram de crer, é revolta de outros que estavam unidos à igreja e hoje estão separados, chamados cismáticos, e os que um dia disseram católico e hoje não são apóstatas. São daqueles que rezavam com fervor e hoje não querem saber nem de uma Ave Maria por dia. São daqueles que iam atrás dos sacramentos e hoje estão numa praia se divertindo, mesmo baixo chuva e um dia nublado, porque o prazer do proibido para eles lhes basta. Isso é bem satânico, é bem de uma rebelião contra Deus. E quando Nossa Senhora chora, é dor de tudo isso. Porque todas estas coisas, vinda dos anjos apóstatas e vinda dos homens infiéis, ultrajam a majestade de Deus. Os meus olhos enfraqueceram de tanto chorar e as minhas entranhas turbaram-se. Então não é uma lágrima por uma lágrima, é a lágrima. Não é uma dor por qualquer outra dor, é a dor. Já havia sido profetizado, senhores lembrem, quarto mistério gozoso, menino Jesus apresentado no templo, e o que o velho e santo Simeão disse, este menino será ocasião de queda e queda e elevação para muitos. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Ele não disse o coração, disse a alma. Então, o seu filho, por ser Deus, ela manda o seu filho conforme a pessoa do seu filho, como uma pessoa divina, ao ver seu filho ser maltratado, a dor do coração maternal de Maria Santíssima, Nossa Senhora, é a dor das dores. Então, o que nós podemos, para nós, que é o que nos importa neste momento e neste dia, fazer para poder consolar Nossa Senhora de certo modo, porque diz aqui o texto que não há cura para essa dor. A única cura para essa dor é que cada filho fizesse o que lhe compete. Nosso Senhor fez. Quando Nosso Senhor estava na sua paixão, ele sofria pelas dores que lhe recaíram sobre seu corpo, sobre sua alma, mas ele sofria por ver que sua mãe estava sofrendo por ele. Sofria muito por isso. Agora, Nosso Senhor compensou as dores quando ele ressuscitou. Porque da mesma forma que o seu sacrifício partiu e dilacerou a alma da sua mãe por ela ser sua mãe, a alegria da ressurreição fez com que o coração de Maria estivesse cheio de gozo e o que Nosso Senhor proporcionou por ser seu filho em dor foi compensado. Ficaram elas por elas. Agora, de nossa parte, nós
devemos fazer o que, em uma certa ocasião, um monge rezando Ave Maristela, um estrofe diz: mostra ser mãe. E a este monge a Santíssima Virgem apareceu e disse: meu filho, mostra ser meu filho. Se nós não nos mostrássemos para outros, mas para ela, que nós somos seus filhos, as nossas dores que nós causamos ao seu coração por ela ser a nossa mãe, da mesma forma que o ressuscitado compensou as dores que causou no crucifixo, nós também compensaríamos as dores que nós causamos por nossos desatinos. Nossa Senhora não espera que sejamos grandes místicos, hein? Nossa Senhora não espera que nós façamos um monte de obras piedosas. Nossa Senhora só espera que nós sejamos seus filhos. Aí pareceria para mim muito simples explicar, mas o diabo estragou esta ideia, esse termo, esta relação filho. Hoje isso não quer dizer nada, porque nós todos somos filhos de pai, de mãe, para nós é isso. Nós nascemos, temos tudo, encontramos tudo, nós só vamos saber o que é um pai ou uma mãe quando nós enterrarmos nossos pais. Aí é tarde. Quem vai ressuscitar o pai e a mãe para dar o amor que não demos em vida? Agora, Nossa Senhora espera que nós a tratemos como sendo nossa mãe. Então vamos à infância. Na nossa infância, antes que o pecado original faça o seu desserviço, uma criança, por princípio, a sua plena confiança recai no seu pai e na sua mãe. São as pessoas que ele convive de perto mais do que com qualquer outro, hein? Se tem um perigo, por quem ele vai chamar? Pai e mãe. E nós, adultos e barbados, quando nós temos um perigo na nossa vida, nós chamamos por quem? Se nós temos Nossa Senhora por mãe, deveríamos chamar por ela. Nós falamos, não, mas temos Deus, vamos direto a Deus. Mas Deus nos deixou uma mãe, senhores. Nós não somos órfãos como um protestante, como um cismático, como um herege. E nós devemos tratá-la como nós tratamos, como o melhor dos filhos trata a melhor das mães. E da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez isso, hein? Uma das últimas palavras do Senhor Jesus foi entregar sua mãe para São João, porque ela ia ficar sozinha. Não tem outro filho, hein? Mesmo que Lutero e os seus sequazes digam, biblicamente não há um irmão de Jesus, uma irmã para ficar com ela. E se nosso Senhor está pensando nesta adoção de sua mãe para São João, lembremos-nos que São João é o apóstolo mais amado, e está pensando que sua mãe vai ficar só. Ele vai morrer 3 dias sepultado. Ele vai ressuscitar 40 dias glorioso entre nós, e depois vai só voltar no juízo final. Então vemos que o seu filho, nosso Senhor, está preocupado com sua mãe que vai ficar só. Um filho pensa sempre na mãe e no pai. Da mesma forma, nosso Senhor sempre pensando na glória do Pai, o Pai que me enviou, faça a vontade do Pai, a minha glória é fazer a vontade do Pai, a vontade daquele que me enviou. É filho, o verbo de Deus. E assim está pensando na sua mãe. Vemos poucos momentos, mas momentos que dizem muitas coisas. A morte é o momento decisivo. Antes de morrer, o testamento do Redentor para os que ele ama. Eis aí tua mãe. Mesmo sendo delinquente, somos nós, hein? Pecadores, reincidimos em nossas iniquidades, mas nós temos uma mãe dada por Deus, que se nós deixarmos os seus auxílios maternais recaírem sobre nossas almas, nós temos tudo para sermos santos, moldados, disciplinados, forjados na escola daquela que é a vitoriosa sobre todas as insídias do diabo. É a única mulher que transitou na face da terra que o diabo não tem nada de vaidade, não tem como pôr vaidade em Nossa Senhora. De orgulho é impossível penetrar uma gota de orgulho em sua alma. De distração numa oração é impossível estar plenamente unida à majestade de Deus, adorando continuamente.
Seu coração é uma fornalha de amor a Deus, não tem como arrefecer isso. E esta senhora é nossa mãe. E por que às vezes nós andamos tíbios? Falta confiança no auxílio maternal de Nossa Senhora da Confiança. Andamos com medo. Violência, anticristo, PT e suas diabruras, crise econômica e o que o diabo quiser. Ele não pode ir contra a Santíssima Virgem. Somos seus filhos, vai nos proteger, senhores. Crise da igreja, falta sacramentos, isso é verdade, e aí vai ficar pior tudo isso. Mas quem tem Nossa Senhora nunca lhe faltará fé, nunca. Por isso nós chamamos também Nossa Senhora da Fé. Estamos tristes, aflitos aí a ponto de não ter quem nos console porque ninguém nos entende. Não precisamos que ninguém nos entenda, mas ela nos ouve. E nós temos quem? Nossa Senhora chamada também da Consolação. E a piedade filial, com toda a sua ladainha, a Santíssima Virgem, abarcou, porque penetrou no seu coração e como um balde num poço tirou do coração de Maria consolo, força, fé, esperança e as demais virtudes. Então, senhores, Nossa Senhora chora e a sua dor e a quantidade de suas lágrimas caudais, porque nós não temos confiança nela. Vamos dizer, mas padre, eu rezo meu rosário todo dia, tenho meu escapulário e faço algumas novenas. Mas na hora do perrengue, na hora que nós não temos saída, não vemos nenhuma, quando tudo parece perdido, nós vamos confiar em quem? Na política, numa melhora econômica. Nós vamos esperar um homem que vai governar o Brasil com cetro de ferro, como se fosse a salvação do brasileiro, e não existe esse ser. E nós não estamos ajoelhados diante da imagem da Santíssima Virgem, dizendo, minha mãe, salvai-me, sou vosso filho, lembrai-vos, ó Piíssima, que jamais se ouviu dizer que algum que tenha recorrido a vós fosse desamparado. Eu não vou ser o primeiro, como diz o lembrai-vos. E se assim obrássemos, nós não estaríamos, ou não teríamos, as aflições que já tivemos em nossa alma. Falta confiança. Não foi barato o preço da nossa adoção, hein? O preço da nossa adoção custou a vida de um Deus. E Nossa Senhora, por Deus, faz tudo, inclusive cuidar de nós que somos aqueles delinquentes que gritaram, de certo modo, crucifica ou crucifica. Então, estimadas almas, é o que Deus espera de nós. Confiança inquebrantável no auxílio de Nossa Senhora. Isso pode ser materializado, de certo modo, no terço em nossos bolsos, em nossas mãos, no escapular em nossos pescoços, nas imagens que temos em nossos lares. Sim, senhores. Mas não pode, essas coisas não podem estar ausentes do formal, do mais importante, que é uma alma que confia sempre, em tudo, nos auxílios de uma Senhora que é Mãe de Deus e é a nossa Mãe com plenitude da palavra Mãe. Em certa ocasião, nosso Senhor, Deus, nosso Senhor, disse ao profeta Isaías, se houvesse, ele cogitava a possibilidade de uma mulher que abandonasse o seu filho, hein? Não há, mas se houvesse, eu jamais farei isso com Israel. Nosso Senhor está mostrando o seu amor que equipara o coração de uma mãe. Isso no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, nós temos uma pessoa humana, feita perfeita por Deus, em graça, em tudo, e esta mulher é a mulher, contrário de Eva, que Deus nos deu por mãe. E ela não pode se esquecer de nós. Porque tem uma ordem de Deus que diz, eis aí o teu filho. Então, estimadas almas, lembremos-nos sempre, aonde está nossa mãe? No céu. Nós aqui neste desterro. E de lá, ela vai sempre olhar por aqueles que a invocaram. Depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.